Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à fantástica segunda parte da entrevista do Guilherme Decour. E eu já peço desculpas antecipadamente, porque estarei fungando e aparentemente caiu uma chave geral aqui na minha casa, professor Marcelo Lanza. Atrasamos o início das gravações porque caiu uma chave geral. Desligou tudo aí? Desligou. Não desligou tudo, não, mas desligou 95% do meu olfato, por enquanto. E aparentemente, então, eu sou vítima da Omicron, não está confirmado, não fiz exame, pode ser da gripe que eu tenho e tal. Enfim, vamos descobrir ao longo da semana, manteremos todo mundo informado, mas, para a informação, já passou a febre, já passou a dor de garganta, só ficou o nariz e tamo bem. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, a evolução do poker online, pela Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança, e pelo Stars Club. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, @guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone é 31 975 18 9609. E nós vamos à nossa fantástica sessão de notícias, mas antes disso, vamos falar da Pay for Fun. A Pay for Fun é a sua carteira digital processadora de pagamentos que opera com mais de 160 sites, incluindo PokerStars 888, America's Cardroom, Bulldog e praticamente todos os sites de apostas esportivas. A Pay for Fun tem um cartão de crédito pré-pago que não precisa de cadastro, não precisa de nada e é aceito em todos os lugares. Abra pelo nosso fantástico link e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Olá, ouvinte. Olá, Gui. Essa semana nós vamos falar do cartão pré-pago da Pay for Fun. Para ter o cartão, não tem nenhuma consulta e não precisa de nome limpo no Serasa. E também não tem anuidade. E não tem fatura no final do mês. A bandeira é Mastercard. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Valeu, Garridão! E chegamos à nossa sessão de notícias. E diretamente da nossa sessão de notícias, Pedro Garaiani é o jogador do ano do Poker Online em 2021. Não muita surpresa o fato de ser um brasileiro, né, Lanza? Para ninguém, mas Pedro Garaiani, o Pocket Fives tweetou o seguinte: um ano na carreira e um direcionamento incrível para alcançar o topo tornou o jogador brasileiro de High Stakes Online o jogador de 2021. Então ele foi honrado como jogador do ano. Ele mesmo tweetou o seguinte: inacreditável a notícia, nunca me senti tão feliz no poker. Eu confesso que eu não sabia que eu estava no topo da corrida, mas aqui estamos. É tudo muito louco, eu estou sem palavras. Cara, que sensacional Pedro Garaiani, esse jogador fantástico, alcança o título de jogador do ano, cara. Um título muito especial, é muito glorioso a gente ver um jogador brasileiro, especialmente o Garaiani, que passou por aqui, conversou com a gente no PokerCast. Tive também o prazer de narrá-lo no Poker Online. Tive o prazer também de encontrá-lo lá no BSOP. Cara, que sensacional, que sensacional. Parabéns, Pedro Garaiani. Vale dizer o seguinte, que nas 2 primeiras semanas do Brasil no Pocket Fives, a gente não estava na primeira colocação, mas numa conta aqui superficial, do top 10, 4 são brasileiros, do top 50, 18 são brasileiros, e do top 100, 36 são brasileiros, por uma contagem superficial que eu fiz ali. Então, 36% dos melhores do mundo tem a bandeirinha do Brasil. É importante a gente dizer, vale a gente dizer o seguinte, a gente não está trazendo nenhuma novidade. O PokerCast vem falando a respeito desse domínio brasileiro, dessa hegemonia do Brasil. Então, parabéns com todos os louros e todos os méritos a Pedro Garaiani. Dito tudo isso, é importante dizer o seguinte, né, Lanza? Nós tivemos alguns nomes importantes retirando seus nomes do Pocket Fives. Eu estava conversando com o nosso querido Alan, né, que é um jornalista apaixonado, aficionado com poker, e o Pocket Fives é um site que ainda é o centro de referência para poker online, continua sendo, vai continuar sendo por um bom tempo, mas o que a gente tem visto são jogadores importantes tirando os seus perfis do site, e como mídia a gente consegue entender o porquê que os jogadores estão fazendo isso, mas é uma pena, né, cara?
Mas você acha que nós estamos caminhando para perder o Pocket Five como referência no poker? Lanza, a curto prazo não, cara. Olha só. Em primeiro lugar, como mídia, é super importante que a gente tenha um centro de referência para o poker online no mundo, né? Todo esporte quer ter um centro em que vão ter lá todos os resultados, tudo que todos os clubes, todos os indivíduos, quer dizer, você pega a associação de tênis, você tem lá a ATP, os rankings da ATP, que você vai lá consultar e tá todo mundo lá. É claro que é importante a gente entender por que um jogador tira as informações dele de lá, né? Especialmente no Brasil, onde a gente tem questões de segurança envolvendo os jogadores, tem diversas outras questões que fazem o jogador, que podem levar o jogador a tirar a informação de lá, mas se isso virar uma moda maior ainda do que já está, a gente vai perder muito e seria uma pena. Por exemplo, se o Garaiani tivesse tirado o nome dele, o nick dele, o perfil dele de lá, pode ser que ele não fosse o jogador do ano e seria uma pena a gente ter o jogador do ano sem ter essa informação. Então fica aí o registro. Justo. Bom, temos CPH? Temos CPH com o maior garantido de toda a história do CPH, 3 milhões durante a etapa. A etapa começa de 11 a 25 de janeiro. Teremos, obviamente, transmissão do Main Event. Eu ainda não fui convocado, né? Não tomei aquele vem pra cá que vamos narrar, mas acredito que no dia 24 e 25 a gente estará lá fazendo os 2 dias finais de transmissão do Main Event e logo no Armap, né, mais notícia, né, do que o próprio CPH é o seguinte: no programa passado a gente brincou que o Norson ganhou e deu ele de novo logo no Armap, o primeiro torneio da série. Ele vai lá e crava com um buy-in de R$300, o homem puxa R$13 mil. Que é isso, Marcelo Lanza? É inacreditável, simples assim. Não tem nem muito o que falar, não. É inacreditável. Impressionante, cara, impressionante. E ele, tricampeão paulista, né? Começa bem aí a caminhada pelo Tetra. Vamos que vamos, cara. Isso seria uma ótima história para todos nós contarmos, né? Uma página, já é uma página importante do poker brasileiro, o tricampeonato dele. Imagina um tetracampeonato num estado feito São Paulo. Exatamente. E após a saída de João Simão, Dai Kotoviesky também deu adeus ao Party Poker. Lanza, ela passou 4 anos lá, fez um post muito legal agradecendo as marcas, né, a importância do Party Poker na carreira dela, na vida dela. E junto com ela saíram do Party Poker nomes como Isaac Hexton, o Mikita Badziakulski e o jogador finlandês, cujo nome eu não vou nem tentar falar. Cara, impressionante. Foi uma debandada grande, né, dos nomes do Party Poker. Vale dizer que entre os que ficaram ainda temos ele, o homem, a lenda, o fantástico Yuri Martins. Boa. Temos data marcada, então, de Phil Hellmuth e Tom Donderdwan? E temos assim, Lazinha, dia 26 de janeiro acontece o desafio, né? A gente falou na nossa retrospectiva de final de ano que o Phil Hellmuth tinha ganho 6 desafios desses consecutivos, né? Ele ganhou 3 do Sfandiari, 3 do Daniel Negrano, mais um daquele jornalista que apareceu meio do nada lá. Acabou perdendo o primeiro duelo para o Tom Dwan e agora eles vão se enfrentar pela segunda vez, repetindo, dia 26 de janeiro. O Hellmuth podia foldar depois do primeiro duelo, mas resolveu abraçar e eu ia terminar a notícia com boa sorte para Phil Hellmuth, mas vou terminar de uma forma melhor. Professor Marcelo Lanza, para que o senhor torce nesse desafio? Tá aí, vamos lá. Não, cara, eu falar que eu torci pro Phil Hellmuth é foda, hein? Mas o primeiro eu torci pro Tom. Cara, eu vou torcer pro Phil Hellmuth só para eles fazerem o terceiro. Perfeito, cara. É exatamente o que eu pensei. Eu também estou torcendo pro Phil Hellmuth, porque o Duan não vai foldar o terceiro desafio. Então vamos, Phil! Quem diria? Quem diria? Bora de entrevista? Vamos embora de entrevista, mas não sem antes falar do Stars Poker Clube, muito mais do que um clube de poker online. E Lanzinha, que delícia, pelo amor de Deus, bateu o sonho. E por que não foi comigo? Foi no meu jogo. Não, foi no meu jogo. Eu jogo no Stars, eu jogo mais ou menos nesse nível, um pouquinho acima, e os caras me arrumaram um bad beat jackpot lá no Stars. Olha essa parada, velho.
Tudo bem que era PLO 6, né? Cada jogador com 6 cartas na mão, mas um parceiro perdeu de Straight Flush para um Royal Straight Flush. O Straight Flush, que tomou o Bad Beat, levou R$ 22.700. O Royal levou 11.300 e todo mundo da mesa levou quase R$ 4.000. Vale lembrar o seguinte, o jogo que eles estavam jogando era PLO 6, 20 centavos, 40 centavos. Então, cara, você imagina, você tá sentadinho na mesa do Stars, apoiando o PokerCast, jogando no clube, que anuncia com a gente, que nos faz os free rolls, que manda brinde pro encontro do PokerCast e ainda arruma R$ 22.000. Aliás, o prize total que foi distribuído foram 45 mil, só no primeiro, o segundo colocado na mão e os outros que estavam na mesa. Que demais, que delícia. E eu tive notícia que ontem saiu um de R$ 100.000 na mesa 1-2, hein? Pô, se eu não tá de novo, eu não tava, porque maldita Covid. De novo você não tava. Porque essa 1-2 tá na sua forma aí, ó. Exatamente no jogo que eu jogo. Cara, vamos pra lá que você tá batendo muita boa notícia. Bora de entrevista, vamos pra segunda parte do sensacional Guilherme Decour. Vamos voltar para uma história antes da gente continuar no seu pós-2017? Tá. Eu tenho duas histórias, eu vou deixar você escolher ou me contar as duas, cara. Uma são os ébrios do River, do Paulino. Que caramba são os ébrios do River? Cara, ébrios do River era um home game na casa do grande Oscar Musa, chanceler socoviano, e que a gente ocasionalmente fazia uns home games. Que era muito divertido, tinha algumas peculiaridades, assim, você tinha umas fichas de duvido, você podia exigir um showdown do cara depois da mão. E, cara, é bem legal, assim, porque, pô, era uma galera muito louca, assim, a gente fazia os home games no salão de festas do prédio dele, e aí era o buy-in, sei lá, 50 com rebuy, mais 12 long necks de Heineken. Sim, então isso estava no buy-in. Não negociável, fora. Se você pagava o buy-in, levava 12 long necks, não entrava. E aí chegava a cara que falava, pô, mas eu não bebo. Daí os caras falavam, azar o seu, velho. Sim. Não tem nada a ver com a sua escolha. E eram aqueles jogos, sabe, que você se diverte num nível, assim, é tão gostoso. E, pô, saíram caras bons de lá. Tipo, tinha um cara que jogava lá que, acho que hoje tá no Net Team, que fez FT do BSOP Millions agora, do Main Event. Paulino, acho que é um dos recreativos com mais resultado que tem, velho. Sim. Outro tá no Midas, tal. Outro no Insight, então, pô, bem legal. E a gente, nessa World Series Circuit que eu falei, que eu fiquei em terceiro lá no Game, teve uma competição de home games, né? E aí, a gente, obviamente, foi representar o Ébrios lá, né? Daí, tipo, o torneio começava meio-dia. 11 horas era concentração, né? Cada um com a sua cerveja ali. Cada um com suas 12 cervejas, pelo amor de Deus, né? Tradições são tradições. Camiseta personalizada com a foto de cada um. E tinha um cara que era do Ébrios, o Mirra, grande Mirra, que ele jogava os lives da cidade de São Paulo com um taco de beisebol na mão. Por motivos de intimidação. Sim, que homem, que maravilhoso. E aí, maravilhoso. Rolando a competição de home games do WSOP, velho, a gente entra cantando Nós Somos a Turma do Ratos de Porão, o Musa levando o taco de beisebol como Warriors Selvagens da Noite, sabe? Era um espetáculo aquilo lá. Que coisa maravilhosa. O Ébrios do River era jogado em todas as modalidades? Não, acho que era só o jogo de camponês, Holden. Perfeito. Jogo de camponês é uma boa definição, por favor. Você podia estender para mim o porquê essa definição que eu já tinha ouvido do senhor? Eu não gosto de Holden. Tipo, os jogos que eu jogo lá, agora que eu jogo 5 cartas, que são 2.700.000 mãos iniciais possíveis, o Omaha é 270 mil, 250 mil, o Holden é 1.000 e pouco. É um jogo meio chato. Você consegue contar combos nos dedos, né? E fora que é field gigantesco, tem que dar um zoom pré-flop toda hora com as paradinhas ali. Eu não tenho muito interesse em jogo. Eu jogo nas séries, mas como forma de oferenda para os deuses. Que coisa maravilhosa, que homem. Me conta mais uma coisa ainda nas histórias, antes da gente voltar para o pôquer. Tem a história da marcha atlética e das Olimpíadas na casa do Musa. Eu gostaria de saber a respeito disso.
Pô, será que eu devo? Não, vamos contar. Ele falou que talvez uma parte das suas histórias teria que ser censurada. Eu falei, cara, não pelo Super Poker, né? Se alguém for censurar, vai ser o senhor. Não, então, eu já tinha ouvido falar de um profissional de muito renome de Hold'em, que um dia ele tinha feito uma experiência de tomar LSD e jogar. Sim. E falou que era, tipo, muito interessante. Uhum. E daí um dia eu tinha ido na casa do Musa, a gente tinha decidido fazer essa experiência, né? Sim. E aí acordamos, suquinho de laranja, tudo bonitinho e tal, né? Daí falou, vamos tomar LSD e ir pra essa experiência, né? Uhum. Aí ligamos o computador, vamos registrar, tá sem internet. Ai. Daí falou, putz, não vai dar pra jogar, né? Mas era a época das Olimpíadas do Rio, de 2016. Uhum. Aí falou, então tá bom, né? A gente tentou aqui tomar um suquinho, alongar, fazer tudo bonitinho. Pô, vamos abrir uma cerveja. O LSD, evidentemente, já estava tomado. Já estava tomado. Uhum. Daí, tipo, o GTO da parada, então, era assistir as Olimpíadas, né? Sim. E aí abrimos uma Heineken, ligamos nas Olimpíadas e tava passando a marcha atlética, né? Eu nunca tinha, acho que, assistido uma prova de marcha atlética na minha vida antes. Sim. É uma das cenas mais bizarras do mundo, né? Ainda mais sob influências psicodélicas, né? Que é aqueles caras andandinho, como se estivesse querendo fazer cocô e tentando segurar, tá ligado? Sim. E a gente ria, tá ligado? E os juízes, tá ligado? Felizes em aplicar penalidade, gritando assim, como se fosse William Wallace, tá ligado? Foi uma experiência muito indescritível, foi muito sensacional. Que não tá filmada, né, Gui? O absurdo é isso, né, velho? É verdade. Porque isso era um vídeo histórico pro poker brasileiro, um documento importante. Eu lembro de eu rindo, assim, de tipo, doer minha costela, assim, eu achar que eu ia quebrar a costela de tanto dar risada. Me conta uma história. No final das contas, em outra ocasião, os senhores tomaram LSD e jogaram? Sim. E aí? Cara, é bem legal, é bem interessante. Entendi. Bacana demais. Porque eu lembro que nessa época a gente partiu disso que tipo, eu já tinha visto bastante gente do mercado financeiro que estava microdosando para trabalhar, para ver as coisas de um modo um pouquinho mais cristalino ali. A gente decidiu, né? O set era bom, assim, era um lugar amistoso, trilha sonora boa, mas você tem que jogar pouca mesa, porque você reflete muito, muito profundamente sobre todas as ações. Entendi. Porque a droga de déficit de atenção até um assunto que trata-se pouco, nós mesmos, eu mesmo tratei muito pouco aqui no PokerCast, mas tivemos algumas experiências, inclusive documentadas em mídia de poker, a respeito disso. Mas com LSD, até o próprio conceito de microdosagem de LSD, cogumelo, esse tipo de coisa, isso é meio que super novo, né? Agora que os caras estão testando isso a sério em universidade na Califórnia, né? Sim, e tipo, não é uma coisa que, pô, a gente fala aqui, vai ter gente que vai pensar, pô, os caras é um puta de uns lock, né? Estão nem aí com nada. Mas não, tanto que, tipo, a gente já vê uma crescente até em terapia, né? O uso terapêutico e tal, e estão rolando cada vez mais estudos em relação à eficácia e eficiência dessas substâncias como ferramentas terapêuticas, né? E também, sabe, eu vejo principalmente no mercado financeiro, assim, que eu sei que tem bastante gente já microdosando para trabalhar. O que não impede dos senhores serem uns puta de uns lock também, né? Sim, mas por motivos diferentes. Perfeito, maravilhoso, maravilhoso. Voltamos, senhor. 2017, você tá sentado, começando a entender os Mixed Games, querendo entender a respeito de Deuce to Seven, Triple Deuce, Single Draw. Quer dizer, tem jogos que você não tem acesso. Baduce, Badace, quer dizer, aquelas paradas que os caras estão jogando em home games nos Estados Unidos ou no Bob's Room, que agora nem Bob's Room chama mais, lá no Bellagio, obviamente você não tem acesso a esse tipo de jogo. Não você tem. Começou a jogar, quer dizer, começou a grindar, começou a olhar para as séries e pegar quais jogos não são os Hold'em, vou abraçar essa parada toda, como que começa esse estudo em 2017 a partir do momento que a mosca te pica e você vai começar a jogar os draw games, stud games, as variações todas, stud e os Omaha? Nessa época eu comecei a ter interesse, mas eu ainda não tinha estudado muito, né? Daí eu jogava o 8 Game Horse, né, e as modalidades que estavam inclusas nele, lá nos torneios singulares, né? Sim. Mas aí eu ia, tipo, sei lá, não jogava Fixed Limit Hold'em, por exemplo. No começo também eu tinha um pouco de preconceito com Stud High, não jogava, e hoje em dia é, tipo, um dos meus melhores jogos. Mas comecei, tipo, dos low pegava tudo, assim. Eu lembro que eu peguei Badug pela primeira vez e nem sabia as regras.
Então, a primeira mão que eu venho tem um trinca de rei e uma carta qualquer ali, velho. E aí eu vou cap, velho, todas as streets lá, e eu perco, eu não entendo porra nenhuma, tá ligado? Pô, trinca de rei. Quer dizer, você é o parceiro que a gente sonha em encontrar né? Na sua primeira experiência de Badug. Só no Badug. E aí já me criou uma certa reserva ali, uma certa ressalva em relação ao Badug, né? Que existe até hoje, Gui? Hoje não. Hoje nem tanto. Perfeito. Você passa a olhar as séries olhando para todos os jogos que não são Hold'em? Isso passa a ser o seu pão com manteiga, para traduzir o anglicanismo aqui, seu bread and butter? Ainda não. Até, tipo, eu já pegava as versões lows de todos e alguns médios das que eu ia melhor, né? Mas eu ainda estava mais focado no High Low, até porque também foi uma época, né, que o Party Poker voltou depois de estar muitos anos fora do mercado, e ele voltou com uma grade ali a priori bem interessante de High Low, então era algo mais sazonal, né? E aí esse interesse mais crescente veio de estudar um pouco mais, acho que ano passado, né? 2020, que inclusive eu fiz uns coaches de probabilidade com o professor e tal, estudamos esses outros jogos. E aí qual professor? Um professor de probabilidade? Não, o professor que joga Mixed de matemática. Sim, perfeito. Aí eu lembro, tipo, a gente fez lá 2 semanas de aula de probabilidade, né? Daí acabou as aulas, começou o W-Cup, eu já tava dando tiro num K dos to 7 single draw ali, com a cara e com a coragem. E deu bom? Cara, deu bom, eu fiz FT de 1K, caí tipo em 7º, fiquei break-even, que tinha dado 3 tiros, que nem o Nático ali, né? Mas foi muito legal, assim, tipo, quem ganhou foi o Nerd Guy, o meu coach, o Benny Glazer, tava no FT também, tava o Luke Schwartz. Depois, inclusive, quando eu fui estudar, fazer coach de 7 single com ele esse ano, pegamos vários spots dessa FT e tal para analisar. Gui, me conta um negócio. Quando a gente olha para os fields de Mixed Games, o field médio, eu não estou falando do field do torneio de $1K, $2K, eu estou falando o field do 215, do 109. É mais ou menos como foi o Hold'em há uma década? Ou os caras estão especializando e estão ficando cada vez melhores e esses torneios estão afunilando com a mesma velocidade que o Texas Hold'em está afunilando? Não, com a mesma velocidade não. Obviamente, alguns players vão ficando um pouco melhores, mas obviamente, né, você pega nessas séries e tal, muitos dos que estão ali jogam essas modalidades como jogos secundários, né? Sim. Tipo, eu já vi um crescimento muito grande, assim, você pega alguns regs brasileiros, tipo o Kelvin, o Geraldo César, esses caras que brigam por rankings, né? Então esses caras estão cada vez mais adicionando ali essas modalidades nos cups da vida e, pô, são caras crushers de Hold'em, então obviamente são caras inteligentes e que estão melhorando, né? Mas ainda tem muito edge ainda nesses médios. Sim, agora esses caras, quer dizer, o Geraldo César, um Kelvin da vida, esses caras não estão tendo acesso às tabelas que você está tendo, aos coaches que você está tendo, a distância desses bons caras do Hold'em que estão começando a investir ainda é um abismo para os melhores caras europeus ou até americanos. Americano é difícil imaginar, né, o americano bater nesse jogo, porque não tem nem onde jogar, né? Mas tipo, até que os melhores desse field também vão estar mais concentrados nos high também, né? E mesmo assim, ainda pode ter, porque tem alguns desses caras que tem 90% do grind deles no Hold'em que jogam pelas séries, velho, e que, tipo, não é o caso, obviamente, desses que eu citei brasileiros, mas tem alguns gringos que eles jogam insanamente, assim, os Mixed Caro, tá ligado? Tipo, pra tentar chipar e fazer ITM pontuar, mas, tipo, dando max re-entries em todos os torneios, gambleando tudo. Gui, solver. Tem solver para esses jogos? Quer dizer, o que a gente viu no Texas Hold'em foi um avanço dos solvers. Imagino que seja natural que o Omaha tenha seguido. Se fala em solver de Omaha de 5 cartas. Quer dizer, esses Mixed Games, os jogos menos comuns, existe solver para eles? Cara, para High-Low eu sei que o Monker tem, para as 4 versões de 4 cartas, né? O Fixed, o No Limit, o Pot Limit. Eu lembro do Benny ter comentado, eu acho que para alguns dos outros jogos tem, não sei se todos. Eu imagino que acho que os Draw Games não. No Omaha de 5 cartas, a N2, que é o time meu atual,
eles têm um solver de PLO5, não sei se mais alguém no mundo tem, no Brasil eu sei que não. Sim. Então, desenvolvendo o de High-Low 5 cartas, né, do Big O. Perfeito. Vamos voltar? 2017 você está com a semente plantada, está jogando no B Dias e o time do B Dias em algum momento agrega no Forbet, correto? Isso vem em 2019. 19, quer dizer, nesse momento você ainda estava lá jogando com o B Dias e você vai junto para o Forbet, correto? Correto. Porque daí chega 2018, né? E meu plano é começar a dar mais tiros nesses mixers, né? Tentar evoluir, jogar mais nas séries, né? E aí, lá durante a Copa do Mundo de 2018, eu descubro que eu vou ser pai. E aí eu vi que a melhor abordagem não era essa naquele momento, era focar nos jogos que eu tinha maior lucratividade, né? E pelo menos por aquele momento focar nele por causa de todas as despesas, né, que a paternidade envolve. Até porque, né, eu descubro que você pai na Copa do Mundo, que é logo em seguida, quando acaba o Scoop, e foi um Scoop que eu tinha chegado cheio de expectativa, né, que eu tinha ido bem lá nos Fixeds, nos outros Mixeds e tal, e foi um Scoop que eu tomei o maior ferro da minha vida, assim, que eu não via a cor da bola em nenhum torneio, assim. Sabe, tipo, você fiz reta em um torneio, era tipo um 5,50, assim, apanhei de todos os lados. Então eu tinha pegado um ferro muito grande, e aí eu decido, não, vou focar no High-Low, até tipo foldar alguns Hypers e tal, que são de maiores variâncias, e procurar aumentar o win rate, né? Desculpa, eu estou tentando entender a relação entre a paternidade e a Copa do Mundo. Por que a Copa do Mundo é uma referência de tempo no acontecimento quando é o ano da sua paternidade? Não, porque tinha acabado de ser esse scoop, né, que tinha sido horrível para mim. E aí eu falei, vou ficar um tempinho fora, aproveitar, adoro a Copa do Mundo, e ficar um mês aqui assistindo futebol, né? Sim. E daí, durante a Copa do Mundo, eu tô ali assistindo futebol, descubro que ia ser pai. E aí eu falo, puta, não vai dar pra continuar assistindo futebol tranquilamente não, né? Vamos ter que brindar aqui. Perfeito, para voltar para onde você estava. Eu só precisei amarrar uma coisa com a outra que eu não estava entendendo o que tinha a Copa do Mundo a ver com a parada toda. Gui, me conta um negócio. Chega a notícia da paternidade, você está deitado em berço esplêndido assistindo a Copa do Mundo, que a França vai ser campeã 2018, e chega a bomba na vida do Guilherme, o senhor vai ser pai. Você não era casado, correto? Não. Perfeito. Namorava há menos de um ano. Perfeito. Me conta como que isso afeta. Você falou o seguinte, agora aí eu vi a responsabilidade, eu tinha que abraçar e tinha que pegar o jogo e tratar o jogo de forma diferente e jogar onde eu era mais lucrativo. E alguém em algum áudio, se não me engano, Medias, me aponta o seguinte, cara, na hora que o Gui tem a criança, é uma meio revolucionário na vida do Guilherme jogador. Me conta um pouco a respeito dessa relação da paternidade, da mudança efetiva no seu olhar sobre o jogo. Com certeza, né? Porque aí muda muito a abordagem. Porque igual eu falei há um tempo atrás, né, que a gente tá conversando lá, que eu falei que, tipo, puta, eu crushava os High-Lows regulares e várias vezes passava tudo nas séries lá, em uma amostragem mínima de torneios, né? E era porque, eu queria estar ali me testando contra os melhores do mundo, queria jogar os limites mais caros, o que, obviamente, né, não é o ideal do ponto de vista financeiro, né? Sim. Até porque, sei lá, acho que eu estava naquela época mais preocupado com a glória do que com a lucratividade. E agora, de repente, isso muda, né? Então, aí eu começo a estudar mais do que nunca, assim. Eu lembro que foi a época que eu comecei a criar tabelas de range, de high-low, de todas as mãos iniciais. Sei lá, tipo, de As 2, As 3, As 4, As 5, eu subdividi essas mãos, sei lá, em 10, 12 categorias, e cada uma dessas duas dividida por double suited, single suited no As perfeito, single suited com 3 do naipe, sem ser no As e Rainbow e tal. Mudou muito, assim, porque agora eu tinha, tipo, um deadline, né? Eu tinha acabado de entrar no maior ferro da minha vida, antes de descobrir isso, então precisava buscar, né? E aí, 2018, tipo, já foi uma melhora bem significativa, Gui. Porque eu vi que daí em 2018 eu descubro, daí pouco tempo depois eu já cravo um Power Fast de High-Low, faço FT de 1K de High-Low do WCUP e fomos, né? Aí, começo de 2019, né? Tipo, o B e o Gregor, que eram do B Dias, são irmãos, assim, sempre me apoiaram muito. Eles falaram, Gui, tudo que você precisar aí, você pode contar com a gente vai fazer o possível para te ajudar e tal.
E aí, a minha filha nasce no começo de 2019 e é bem na época que o BDS é incorporado pelo Forbet. Sim. E aí, nesse primeiro momento foi bem difícil para mim, porque basicamente eu estava no make-up grande que eu tinha entrado, já tinha buscado uma parte nessas séries que eu falei, e minha fonte de renda que eu estava tendo era dos coaches que eu dava de High-Low pro BDS Team. E quando eu entro no Forbet, né, o Sketch já fala, não, cara, a gente tem muito interesse em ter esse projeto de High-Low com você e o B e tal, só que a gente está num momento de transição de, sei lá, 30 jogadores, né? Então isso vai ter que ficar mais para frente, né? Para um futuro próximo. E daí eu falo, puta, mas aí fudeu, né? Porque era a minha única fonte de renda, né? E gastos de fralda e tal. E aí o B é muito foda, ele chega pra Gui, você resolveu casar, você juntou, como é que foi assumir a paternidade para você? Eu sei que você está falando do jogo, mas claro que a sua vida pessoal impacta muito no jogo. Me fala qual que foi o plano, quer dizer, engravidamos, nós vamos morar junto, vamos cada um cuidar da sua parte, eu vou ter minha casa para receber o bebê, como é que foi o plano? Antes de engravidar, a gente já estava virtualmente morando juntos, assim, a gente já dormia juntos 5 noites da semana por aí. Perfeito. Então não teve esse impacto. E aí, teve a incorporação, eu falei, puta, e agora, né? Como é que eu vou ter minha fonte de renda, que eu tava aqui para as despesas básicas, né? E aí o B é muito foda, né? Ele vira para mim e fala, Gui, eu te mando esse dinheiro equivalente ao dos coaches toda semana e logo mais você vai buscar, você me paga de volta. Sim. E foi muito foda, assim. E foi uma época também que, tipo, minha filha tinha acabado de nascer e eu lembro que nos primeiros 3 meses era foda, assim, eu não conseguia dormir mais do que 3 horas seguidas, né? De noite, assim, então como é que você vai conseguir jogar com qualidade, né, assim. E aí eu lembro, velho, que eu até tava vendo de dar aula de inglês numa escola de inglês aqui da minha cidade, pela manhã, né, pra complementar a renda até eu normalizar minha rotina, né. Mas daí eu lembro que eu fui pra casa em Campinas, do meu melhor amigo do poker, que é o GG River, velho, pra jogar ali o Scoop de lá, né. E aí eu tinha falado pra mulher da escola de inglês, não, eu vou ter que jogar uns torneios, daí quando eu voltar, dia 2 de maio, a gente inicia as aulas, tá? Daí ela falou, beleza. Daí eu tô lá na casa do meu amigo, eu cravo lá os 2 scoops de High-Low no mesmo dia, né? Isso é uma história maravilhosa, né? Vale dizer, esse é um feito ocorrido em maio de 2019, que o senhor vai e me crava o evento número 33 Medium, que é o 109 Pot Limit Omaha High-Low 8 Max e segundo matéria, inclusive, do nosso querido Alan, o Alan Ferreira, 1h17 depois, o senhor crava o evento número 37, o 530 No Limit Omaha High-Low 8 Max, arrumando 45 mil doletas, já em 2019, quer dizer, com o dólar gigantesco. Esse final de semana foi muito mágico. Conta pra gente, que coisa, que homem. O senhor indo dar aula de inglês, quer dizer, olha que delícia. Não, indo dar aula de inglês pra ganhar, tipo, R$25 a hora, tá ligado? Sim. Mas era o que precisava no momento, né? O que eu podia fazer. Daí, eu lembro que começou essa série, né? E eu já tinha tido uma abordagem ali mais cautelosa, né? Recentemente, pensando na lucratividade. Só que daí, como eu já ia ter que começar a dar aula pra ter essa renda, que não podia deixar faltar nada, eu falei, pô, vou dar um tiro, né? Daí joguei um 2K, já bolei FT, mas já deu um prize bom, né? Eu já meio que tava free rolando o resto da série, basicamente. Cara, daí vou jogar lá na casa desse meu amigo, velho, que, tipo, a gente chama o escritório dele da nave mãe, né? Toda vez que eu vou lá, eu belisco alguma coisinha, não tem jeito. Tá na hora de comprar o escritório, hein, meu patrão? Pelo menos pagar o IPTU aí, né? Daí teve esse 109, que foi o primeiro, que era um torneio de 2 dias, e que, tipo, Pot Limit, que é a minha especialidade, e 8 Max, né? Que dá pra você adotar uma abordagem menos gamble, né? E, cara, eu pego um cooler ali, eu sobro com um big blind e meio, eu ainda foldo 2 mãos, que não dava pra ir de all-in, daí vou e acabo voltando. E, tipo, eu vinha batendo em trave em todas as séries. Daí que chegou esse torneio, chegou na semifinal, tinha um reg muito bom de High-Low. Daí eu elimino ele numa blind war, fico bem, aí, sei lá. Tipo, eu já sabia que aquele torneio era meu, sabe? Não tinha como escapar. Tudo que tinha batido ao contrário no último ano, bateu muito certo ali. Que demais, que coisa maravilhosa. E aí fui focado ali, tipo, HU contra o Robinho, lá, o sueco, né, velho, que é um baita jogador de pôquer.
E daí tô indo lá, tô jogando, acaba o HU, daí acaba o HU, quando eu olho, tipo, tá 5 left na outra, que eu tava só, sabe, nem tava prestando muita atenção ali, jogando mais ABC. Daí fazemos o deal ali, daí eu cravo ainda por um troquinho extra. Que demais, Daí que demais. acabou, daí no dia seguinte, né, eu tô ali vacinando a minha filha, falando com o Alan ali, né, do Super Poker. Ligou pra tia da escola de inglês, avisou que ela perdeu o professor dela. Não, eu tinha até esquecido da tia, velho. Daí ela me manda uma mensagem, pô, Guilherme, vamos começar as aulas? Eu falei, pô, dona, então, acho que não vai dar mais. Ganhei na Mega Sena. Vai ter que ficar... Infelizmente, não vou poder mais estar indo dar aula aí. Exatamente, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. $45 mil foi o ganho dessas duas vitórias secas, só elas, né, no W Cup, sendo que você já estava free rolado no golpe. Na época você estava no Forbet já? Já tinha acabado de rolar a transição. Entendi, e você tinha um percentual razoável desse deal, quer dizer, esses resultados... Quanto? 50%. Quer dizer, esse deal te dá ali uma tranquilidade para você cuidar de muitos meses da criança ali, né? Com certeza. Sim, velho, sim, porque aí o dólar já não tava o que tá hoje, mas já tava bem caro. E tipo, um mês depois eu fico em segundo num PowerFest de 530 também. Sim. Que é mais 10k. Aí já deu para levar, assim, até o final do ano, sem menor estresse. Daí também, tipo, tudo melhorou. Minha filha começou a dormir a noite inteira, eu consegui dormir também, consegui grindar melhor, consegui estudar. Fora a motivação, né, que a paternidade traz, assim. Sim, imagino, né? Porque, na verdade, a paternidade é um pitbull correndo atrás de você com 4 patas quando você tá correndo com 2, né? Você tem que se virar para sobreviver, eu suponho, eu que não sou pai, né? E tipo, ao mesmo tempo que você tá mais cansado, assim, do que nunca, que seus dias são mais longos do que nunca, sei lá, você tem mais força, mais dedicação também do que nunca. Perfeito, perfeito. Gui, ainda assim, quer dizer, você está no Forbet, está com um deal maravilhoso e no momento que a gente se encontra agora no último grande encontro do poker brasileiro, que foi o BSOP, o seu pet já não é mais do Forbet, é do N2, um time que inclusive você falou, o único time que tem um solver de PLO5. Posso começar com uma pergunta que a mim parece meio lógica? Vamos lá. O nome não está errado, velho? Não devia ser N5, N3, dependendo do que você tá jogando. Não, isso tem que deixar pro Alisson responder. Mas eu acho que é na questão, assim, de N2, de tipo N-Software, tá ligado? Eles têm acesso às apps e ligas e softwares que eu nunca nem tinha ouvido falar, assim, que é bem bizarro. Que legal, que legal. Conta pra mim um pouco a respeito do time, quer dizer, em que o N2 é diferente de outros times. Vale dizer o seguinte, eu te conheço com um outro maluco polonês, compete também do N2, tomando vodka com pimenta do reino e tabasco, né, que eu perguntei para ele se ele estava me servindo vodka ou pizza. Ele falou que ele pagaria a vodka desde que eu bebesse a parada numa talagada só, e ele também é um jogador do time que está morando aqui no Brasil. Me fala um pouco a respeito do conceito do time, a diferença do time no que diz respeito a conceito com relação aos outros times de pôquer? Esse polonês, ele é fenomenal, né? Esse cara, quando eu comecei a jogar High-Low, ele era o maior crusher dos torneios de High-Low do PS. Como ele chama? Beethoven. Ele estava lá no BSOP, repetindo. Sim. Então, reiterando. E também há pouco tempo, assim, uns 2 meses antes de eu entrar para a N2, ele entrou também, veio morar aqui com o Alisson no Brasil. E daí, esse ano também, eu satelitei torneios muito caros, comecei a jogar muito caro, e eu passei por vários problemas particulares, também problemas de saúde, e eu vi que não era o momento de eu pegar essa variância, sabe? Bem brutal, assim, com todas as coisas off-poker que estavam acontecendo na minha vida. E eu tenho um grande amigo de lá, que é o Vapetri, né? Que ele tinha feito essa transição, ele jogava no full antes, torneios também, de Hold'em, PLO e High-Low, e tinha ido pra lá, a gente sempre conversava, pegava uns áudios jogando, e ele sempre falou, puta, o cash game é muito bom, por eu que sou pai agora também, a possibilidade de você conseguir jogar fazendo breaks pra rotina é muito boa, e a gente vinha conversando já, e daí ele falou que eles têm acesso a alguns caches de Big O, em ligas americanas, em outros softwares, falou do solver, daí também entrou o polonês, que joga Hello,
tem outros caras entrando também que jogam High-Low, um da Ucrânia, acho, outro do Canadá. E aí eu falei, puta, acho que é hora de fazer essa mudança, né? Porque já fazia um certo tempo ali que, mesmo um pouco antes de entrar no Forbet, já no B-Dias, que eu vinha trabalhando muito sozinho, né? Obviamente o B-Dias sempre me ajudava e tal, mas eu tava ali num time, mas num trabalho mais solitário. Então, ter acesso a esses jogos e esse networking também, né? Me pareceu algo muito bom ali, né? O time, tipo, os caras são ultra crushers de PLO5, né? Tem o Solver. Eles têm um trainer que é no browser, que é um negócio fenomenal, assim, que eles pegaram as respostas do Solver, você entra lá, faz teu login e tem vários exercícios sobre os mais variados tópicos, assim, tipo, defesa de blind, qual as mãos estão no range open ou não, a equidade three-way de determinada mão, que você pode ir trabalhar sozinho e evoluir, além de ter caras muito bons também do PLO5 e do PLO. Então, eu fiz essa mudança agora, um pouco antes do BSOP, né? Você continua dando uma grindada de torneios? Quer dizer, na hora que chega a série, dá para dar uma olhada para lá? Ou como que está dividido o seu jogo hoje no N2? Cara, eu joguei os torneios do BSOP. Cravou, inclusive, né? O Dealer Choice. A derradeira ali. Sim, que homem. Quanto que deu? 13 e pouquinho. Mas foi muito divertido. Porra, eu imagino. Eu imagino com o rádio em terceiro, correto? Palpitando as mãos. Doutor Rádio, né? Médico recreativo, que se diga. Grande mestre das artes da cura. Exatamente. Não, então, por enquanto, eles não querem jogar torneio, que eu pegue muito torneio, o que até faz sentido, né? Porque 80% dos caches que eu jogo são em real, né? E pegar torneio ali de $1,000, $500, não vale a pena. Sim. Mas, por exemplo, agora tem o Interseries, né? Eles liberaram para eu vender Action e poder jogar, por exemplo. Isso é muito legal. Assim. Eles compram alguma coisa da Action ou não interessam? Cara, o Petri comprou, que é o cara que me ajudou nessa transição até lá, e falou que ia oferecer para eles, mas acho que esgotou antes deles responderem. Perfeito. O Alisson é o dono do time. Você se referiu a ele, obviamente eu não conheço. Ele é o dono? Ele é a cabeça por trás do time? Sim. Ele é o dono do apartamento ele é o dono do apartamento que o polonês estava elogiando em São Paulo. Sim. O cara, ele é muito sick, ele é tipo muito novo, assim. Ele é muito sick de quê? Ele é muito sick de jogo, ele é muito sick da inteligência empresarial de montar um time com esses caras. Quer dizer, onde que está a grande malandragem do Alisson? E aí, obviamente, eu repito, malandragem no melhor sentido da palavra. Gui, eu não posso falar com muita propriedade, porque eu conheço ele há relativamente muito pouco tempo, assim, no BSOP Millions foi a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente, mas pelo que eu vi, pelo que eu conversei com o Beethoven, eu acho que é um mix de tudo, assim. Ele teve uma abordagem ali, tipo, empresarial, empreendedora, de entrar nesses jogos, ter jogadores jogando e gerando rake, teve network com os profissionais gringos também, mas ele é um baita jogador, e ele é um cara, assim, tipo, de uma ética de trabalho muito admirável, assim, muito inspirador, assim. Que legal. Todo dia, 6 horas da manhã, tá acordado, faz coisa o dia inteiro. E também tem um tato muito bom, assim, com o aspecto humano da parada, assim. Me ajudou nessa transição, com os problemas particulares que eu tive. Com o Beethoven também, que estava passando por uma situação difícil, ele acolheu, trouxe pro Brasil para morar com ele, para jogar com ele. Então é um cara, assim, com uma visão muito boa, assim, tipo, de médio e longo prazo, sabe? E, tipo, ele tem 26 anos, assim, é muito surpreendente isso. Perfeito, que bacana. Gui, Dimitri. Quem carambas é Dimitri? Figupia curva. Então, né? Que, puta, eu conheci o polonês, o Beethoven, e, tipo, instantaneamente a gente ficou muito brother, né? Porque, eu falei a respeito da vodka, mas o polonês é um puta de um Loki, né, cara? Um cara que assim, o Loki no melhor sentido, né, cara? Eu não tô dizendo que o cara é irresponsável, longe disso e tal, mas você vê que é um cara bom de balada, bom de noite, é da turma do time que não bebe, não ganha, né? Engraçado, né, velho? Sim. Começa a ficar bêbado, começa a vir com sarcasmo, assim, daí tem aquela barreira do idioma, daí ele vira pra você, no shit, Sherlock. Foi muito legal conhecer ele, porque, tipo, Gui, é o cara que a gente se batalhava ali jogando High-Low, né?
Uhum. E como eu falei, tipo, o Raio tem aquele caminho mais solitário, né? É muito do trabalho que você investe e tal. Então, você conhecer outro cara ali com uma rotina parecida, né? Porra, primeiro dia a gente foi almoçar lá junto, ficamos 5 horas conversando, né? Uhum. E aí, ele e o Alisson é um personal trainer, né? E vão treinar todo dia. Daí, não sei por que, caralho, o Beethoven virou pra mim e falou, vamos falar pra ele que você é polonês também, né? Eu falei, tá bom, Dimitri, nice to meet you. Pra ele, quem? Pro personal trainer. Pro personal, assim, perfeito. Eu não sei se ele queria, tipo, sabe, alguém que entendesse português pra saber se o cara tá falando mal dele, sabe, alguma coisa assim. Uhum. E entramos nessa brincadeira de trollar ele, né? Mas aí eu comecei a blefar bem, né? Comecei a falar um inglês com sotaque russo ali, aquele sotaque do oeste europeu. Até esquecer os artigos, eu esquecia para ficar fidelizado assim ao que eles falam, né? Como E eles que se diga, o senhor tem uma puta cara de europeu, né, Gui? Você tem olho claro, branquinho pra caramba. Então. Passa fácil, né? E foi mó legal, né? Uma hora eu tava ali com o personal, a gente começou a fazer umas embaixadinhas com uma bola de futebol dele. Olha, o polonês joga aí! E aí eu olhando com uma cara fixa, que eu não podia dar tel, que eu tava entendendo o que ele tava falando, tá ligado? E aí começamos a blefar o cara, né? O que era pra ser um dia, virou 12 dias, né? Blefando o cara. Porra, blefando bem, o Dimitri e tal. Né? Tanto que eu ia falar com o personal trainer, blefando ele de Dimitri. Eu pegava no Google Tradutor e escrevia lá em inglês e punha pra ele pro aplicativo falar em português pra ele entender, tá ligado? Sim. Me conta um negócio, o personal sabe que o Dimitri é o Gui? Cara, ou ele morreu sem saber? Até o final do BSOP não sabia. Que coisa maravilhosa. Ninguém contou, mas também, tipo, o cara é fácil de blefar, tá ligado? Tá. Porque teve uma hora que ele tava na cozinha ali do Alisson tal, eu cheguei lá, não vi que ele tava lá, cheguei falando português, aí mudei pro inglês no meio da parada, ele nem percebeu, tá ligado? Perfeito. Perfeito. E aí eu começava a falar pro Beethoven umas palavras que nem existem, tá ligado? Esse é das travinhas, blá blá blá, tá ligado? E ele rindo, yes. Gui, me conta um negócio, qual o valor dos jogos que você tá jogando hoje no Omaha 5? Cara, no Omaha 5 agora eu tô jogando 2, 4, 3, 6 reais. Aham. O Hyrule eu joguei um pouco mais caro, tava rolando umas 25, 50, mas daí eu tava conversando com o Petro e tal, a gente viu que talvez não seja o melhor momento, porque, tipo, são swings mais altos, né? Eu lembro que eu joguei uma semana ali no celular durante o BSOP, fiz 14k. Uhum. Daí voltei numa semana, perdi 20k. Uhum. E aí o jogo miou, tá ligado? Uhum. E aí então talvez a gente, a conclusão que o melhor é focar agora nos jogos que tem ação mais contínua mesmo, né? Quer dizer, você está preferindo trucidar os jogos baratos do que viver a variação de jogos caros, porque tem, quer dizer, os aplicativos no Brasil estão oferecendo um jogo de 150 a 300 reais blinds, né? Sim, de PL5, né? De PL5, sim. A priori sim, poderia até, tipo, porque, pô, sou bom de Hyrule, né? Então, tivesse jogos caros e tal. Mas igual, por exemplo, eu fui lá, ganhei, depois perdi um pouco mais do que tinha ganho, e o jogo mia. Aí não é uma abordagem muito boa. O jogo que mia é o Hyrule, claro. É o Hyrule 2550, parou de ter. Entendi. E Me até conta um porque, negócio, não faz sentido olhar para as ligas gringas? Sim, eu jogo, também tem Hyrule no Poker Bros, que aí eu jogo até mais baratinho, em dólar. Tem até, inclusive, o Hyrule de 6 cartas, que é uma insanidade, é bem legal. Sim. Nunca vi esse mão triple suited, tá ligado? Mas também eu também não quero ir dar uns passos maiores que a perna, igual eu fiz no passado, né? Ainda mais porque, pô, eu sou bom de Hyrule e tal, mas minha experiência de cash game era praticamente zero, né? Antes de entrar. E para jogar cash game são, tipo, sei lá, skill sets completamente diferentes, né? Do que torneio. Sim, inclusive psicológicos. Sim, sei lá, eu tenho a impressão, Gui, que cash game é uma parada, tipo, igual você fazer uma academia, que você faz uma atividade repetitiva, daí quando você tá bem você vai, sei lá, aumentando o número de peso, aumentando o número de séries, esse tipo de coisa. Então você precisa trabalhar muito bem certos fundamentos sempre. Enquanto torneio, eu acho que é, tipo, sei lá, você surfar ou velejar, assim, importa muito mais a capacidade de adaptação com as circunstâncias incontroláveis ali, né? Que no torneio você vai ter muito mais, tipo, stacks diferentes, jogadores com stacks diferentes, em diferentes posições da mesa, diferentes composições de jogadores. Então também é melhor ir com calma e até eu ir aprimorando essas habilidades do cash game.
Perfeito. Gui, me conta um negócio. Não dá uma saudade maluca de jogar um Deuce to Seven, triple draw, single draw, sei lá, Badug, você falou que não tem muito encanto com Badug, mas jogar stud high-low, res, essas coisas? Ah, dá, né? Sempre dá. Mas, por exemplo, igual vai ter o Intercities, eles liberaram o Event de Action, vou jogar alguns torneios já. Tanto que antes de eu sair do 4Bet, né, eu tava já jogando um pouco de cash, tava jogando Big O de Deuce to Seven triple draw, que eu falei, né, eu tive as tabelas lá, a tabela de gente pré-flop, que é muito boa, mas elas são para mesa cheia, né? Daí eu comecei a jogar muito cash para praticar o jogo HU, o jogo three-handed ali, que é onde vai fazer a diferença, né, para ganhar os grandes torneios. Uhum. Entendi, perfeito. Gui, vamos chegando na nossa reta final da entrevista e tem uma que é clássica do PokerCast, né, cara, que geralmente são explicações de nicks. Mas eu tenho que começar com você com uma pergunta diferente, né, cara? O senhor é Guilherme 12, o grande nick, o nick do PokerStars, que tem $1.100.000 de ganhos online. O seu Instagram, salvo engano, é Sir12, né? Então, quer dizer, tem 12 para todos os lados da sua vida. Dá para me contar qual que é a obsessão com o número 12 e por que logo 12? Tipo, eu lembro quando eu era criança, bem coisa de criança, eu tive um momento que eu descobri, assim, sabe, que eu era eu. Porque quando você é criança, você não tem muita autonomia, né? Muito do que seus pais fazem, pregam e tal. E daí eu lembro que quando eu tive esse momento, eu falei, pô, eu vou ser o responsável pelas atitudes da minha vida, pelo que eu vou fazer e tal, né? E daí eu não sei por quê que eu decidi que era importante eu ter o número da sorte, tá ligado? Quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, isso pareceu algo importante pra mim. Só que daí eu falei, o número da sorte, né? Não é algo que dá pra eu forçar a escolha, né? Tem que ser algo que aconteceu naturalmente. Puta, daí eu lembro que tiveram alguns fatores, assim, mas coisa meio infantil, assim. Eu, quando era criança, estava disputando um campeonato de futebol e eu fiz o gol do título, eu era o goleiro de futsal, camisa 12. Eu falei, pô, 12 é legal. Daí teve um ano lá que foi muito legal na minha vida, de infância, e eu era o número 12 na lista de chamada. Daí quando eu dei meu primeiro beijo, eu tinha acabado de fazer 12 anos, tá ligado? Eu falei, 12 tá aí, né? É um número interessante. E tem a superstição, quer dizer, 12 é seu número jogado na roleta, é o cartão de Mega Sena que você joga, tudo continua sendo 12? Moderadamente, mas sim, né? Muito justo. Muito justo. Aliás, 12 no Omaha High-Low, Aziduque, né, cara? Olha, eu não tinha pensado nisso. Muito bom, é. Exatamente, no Res, né? 1, 2, 3, 4, 5 é nuts, né? Aze 2. Pô, Gui, quando perguntarem então no 12, eu vou falar disso, tá ligado? Pô, tá louco. Pra quem joga Omaha High-Low, faz todo sentido o número 12, né? Net. Exatamente. Me conta um negócio. Tem um nick aqui que também é o Pink Floyd. Eu estou imaginando que deve estar relacionado à psicologia, talvez, e imagino que também a banda de rock progressivo. Exato, as duas, né? Possivelmente a banda mais filosófica da história e o pai da psicanálise, né? Maravilhoso. $60.000 no Party Poker. Fucking Peasants. O que caramba são? Peasants? O que caramba são peasants? Malditos camponeses, né? Tá justo. Camponeses, jogadores de hold'em, no caso. Exato. Sir Bollocks, um apelido bem standard pro homem que morou na Inglaterra. Tem alguma coisa além disso por trás? Não, que era da expressão box, que eu achava muito engraçado quando eu morava lá dos pubs, assistindo futebol com os ingleses, né? Maravilhoso. Daí eu falei, Sir Bollocks, né? Porque, maravilhoso. Na mesma época também eu tinha visto um meme, né, que fala assim, a pair of bollocks beats everything. Sim. Um par de colhões ganha de tudo, né? Eu falei, interessante. Maravilhoso. E aí, por último, mas não menos importante, não posso deixar de te perguntar logo no GG Poker, onde está onde é o segundo site entre os grandes que todo mundo joga. O seu nick é só a Fimose. Então, esse nick, porque assim, eu comecei a jogar no GG ano passado, né? E fazia muito tempo que eu não tinha que escolher o nick, né? Porque normalmente você escolhe o nick ali meio na pressa, né? Eu falei, vou começar a jogar no GG e ninguém sabe que sou eu, né? Então eu vou fazer um nick pra trollar a mídia do poker brasileiro, né? Porque o dia que eu gravar porque o dia que eu ganhar um torneio ali significativo, eles não vão ter escolha, eles vão ter que publicar, né? Só Fimose campeão de tal torneio.
Aham. E aí esse foi meu pensamento. Só que aí o tiro saiu pela culatra, né? Daí eu lembro que eu cravei uma Rolex Series esse ano, lá no GG, e daí eu cheguei e falei, vai aparecer só a fimose lá, vai ser mais engraçado e tal. Daí eu cheguei lá, o cara me marca no Instagram na notícia e fala, Guilherme Decour é campeão de uma Rolex. Eu falei, não, velho, vá se fuder, como que descobriram meu nick, né? Eu não lembro qual dos sites de poker que era, daí eu falei, pô, velho, quem que te contou, tá ligado? Eu não contei pra ninguém. Eu acho que só o Túlio, que é o cara que faz a contabilidade do Forbet, que sabia, tá ligado? Eu falei, Túlio, você contou? Ele, não. Eu falei, porra, quem que é o X9, tá ligado? E daí o cara falou, não, acho que tem algum site, acho que é o Poker News BR, que tem acesso aos nicks e tal, velho. Porra, e daí eu fiquei até meio encabulado, né? Fazer um nick desse e saberem que sou eu. O plano de trollar a mídia brasileira, né, foi por água abaixo, que postaram a Guilherme Decour, daí na reportagem tava lá, com seu criativo nick, só a fimose. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Gui, por último, cara, a gente a gente participa junto de um grupo de Mixed Games, né? Que é a confraria ali dos Mixed, que tem discussões muito ricas e de uma turma, principalmente da velha guarda, que, aliás, é uma característica dos Mixed Games. E o que a gente está vendo ali, levantado pelo André, pelo Paulo Gini, pela turma, é uma tentativa de levantar a causa dos Mixed Games, de espalhar. Sim. De popularizar. Qual que é a sua impressão a respeito dessa campanha, que eu já aproveito para dar a minha opinião, acho absolutamente fantástico. Como o mundo seria melhor se todo mundo jogasse Mixed, né? Eu acho muito bom, assim, eu particularmente, respondendo em duas partes. Uhum. Quando eu vejo, assim, me imagino, assim, evoluindo a minha carreira como jogador, você jogar bem o maior número de jogos, eu acho que é algo de muito valor, né? Se a gente pensa, por exemplo, no Yuri Nerdguy, que é incontestavelmente, talvez, o melhor jogador brasileiro hoje em dia, a gente vê, tem caras que devem estar no mesmo nível, um nível muito similar que ele no Holden, né? Mas por que ele é tão foda, melhor do Brasil? Porque ele é muito bom em todos os jogos, tá ligado? Ele é muito completo. Então, eu acho que esse desejo, assim, de ter habilidade em várias modalidades diferentes é muito legal. E tem outro ponto também, que eu acho que isso, quando acontecer, vai fazer realmente os mixeds crescerem, é quando os jogadores, principalmente os mais recreativos, descobrirem o quanto é legal, é divertido você jogar um torneio de Mixed Games. Porque eu lembro que eu percebi isso no último BSOP antes da pandemia, lá em 2019, eu tava ali jogando It Game, e literalmente na mesa de trás, assim, tava um amigo meu jogando um torneio de Holden, né? E a gente, entre as mãos, eu levantava, a gente conversava e tal. E eu lembro que eu reparei que tinha um cara, mais senhor na mesa dele ali, recreativo, jogando, e uma hora ele quis conversar ali sobre uma mão, tá ligado? Sei lá, ele tinha ele falou, puta, bateu as no River, ia dar o win, não deu pra dar, né, tal. E ele falando isso, e a mesa inteira ninguém respondeu ele, tá ligado? A mesa inteira em silêncio. E pro cara que é recreativo, que quer se divertir e tal, velho, o Holden não é mais a pedida para isso, né? Que fica todo mundo quietinho ali, encarando, não é tão sociável. E jogar esses torneios de Mixed Live foi algo que eu redescobri aquele prazer que eu tinha quando eu tava descobrindo o poker, jogando aqueles home games, que era todo mundo conversando, dando risada, que é o que acontece, né? Até hoje nos Mixed Games. E eu acho que ainda tem alguns empecilhos, eu até falei lá no grupo, o professor também falou, de se dispor de gravar alguns vídeos em português, que não tem muita coisa, explicando as modalidades, o básico ali, porque pode ser um pouco intimidador, né, para um cara recreativo, puta, são 8 modalidades no mesmo torneio, né, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é, né, você pega um Horse, por exemplo, né, flop game, né, Holden e High Roll, e os outros são studs, que é a mesma dinâmica, só muda o valor das mãos, né. E eu acho que tem muito para crescer, porque tem esse resgate, assim, do poker como algo social, né? Algo de socialização, de diversão, de se desafiar intelectualmente, que é algo que atraiu basicamente todos nós quando a gente descobriu o poker, né? E que eu acho que está meio perdido, principalmente nos torneios de Holden, né? E que tal? Eu ainda coloco que os seniors, provavelmente, ainda a gente não tem idade, né? Eu sou um tanto mais velho que você, mas os seniors também a gente vê esse clima de leveza, né? Como a gente vê nos mixed, né? E é muito legal, velho, porque, e é até mais democrático, porque, sei lá, tirando Yuri,
Eu acho que não tem nenhum outro jogador no Brasil que é craque em todas as modalidades ali do Went Game, por exemplo. Tem uns caras que, sei lá, tipo o Zilbi, o Muka, que são muito bons, mas talvez pequem em uma ou outra. E para a média do field, isso é bem interessante, porque você consegue jogar algumas modalidades que você tem maior vantagem, nas outras você pode se proteger um pouco mais. E quando os jogadores recreativos perceberem isso, quanto é gostoso você jogar um torneio de Mixed Games, quanto é divertido, eu acho que tem tudo para crescer mesmo. Fazer um poker divertido de novo, né? Que bacana, cara. Que demais, que demais. Tô 100% de acordo, cara. Acho que é uma percepção rica e acho que é um excelente ponto pra gente encerrar. Eu não sei se eu agradeço ao Gui 12, ao Gui Decour ou ao Dimitri. Cara, o fato é que conversa maravilhosa aqui, 2 horas fantásticas, Gui. Muito obrigado. Praticamente na véspera de Natal, você me dá 2 horas valiosíssimas do seu tempo de jogador, de pai da Alice, de cérebro fantástico. Cara, muito obrigado. Pô, Gui, brigadão, velho. O prazer é meu. Pô, eu escuto o PokerCast lá desde os princípios. Eu lembro que lá em 2009, por aí, que eu ouvi o podcast do Caio Pimenta aqui, que foi tipo, puta, esse é isso que eu quero tentar fazer da minha vida, assim, que foi algo bem importante na minha trajetória. E estar aqui conversando hoje foi uma satisfação imensa. Que demais, cara. Eu preciso também agradecer ao Paulino, ao B. Dias, ao Rádio, ao Sketch, ao Musa, que inclusive se empolgaram muito quando souberam que eu ia conversar com você e o resultado não podia ser diferente, cara. Uma conversa fantástica. Obrigado, Gui. Vai, Xará. Tamo junto. Tamo junto, meu mano. Boa. Redes sociais? Redes sociais, Lanzinha. Caio Braz nos respondeu, né? A gente tinha feito um bullying com ele no final do ano passado, falando que ele não tomava café, não comia bacon, não tomava cerveja, não assistia Senhor dos Anéis. Ele falou, olha, me respeita. Eu tomei um café, ainda que cheio de açúcar, e assisti todos os Senhor dos Anéis. Então eu queria compartilhar isso com o senhor, porque eu sei que isso traz afeto imediato do senhor para com Caio Braz. Ele já pula pro lado esquerdo, assim, automático. Assim. Exatamente. A gente já confia na pessoa automático, entendeu? O do coração, maravilhoso. Maravilhoso, cara. E na semana passada a gente não teve os torneios do PokerCast, não teve free roll, que tá para iniciar a qualquer hora o free roll do Stars. E na semana passada não foi porque o senhor estava viajando e eu também estava viajando. Nessa semana, quando o Rick perguntou, falou, cara, e aí, vai ter torneio? Eu falei, bicho, não vai ter jeito. Eu tô com febre, tô queimando aqui, tô passando mal, mas na semana que vem torneios estarão todos de voltas. A gente vai para a nossa finalização, como diz Marcelo Lanza Maia, mas não sem antes falar da Suprema Poker, a evolução do poker online. Monte seu clube, se associe a um clube e jogue na Suprema. Faça como o nosso querido Felipe lá do grupão do Telegram, que perguntou, falou, cara, como é que eu faço para jogar na Suprema? É isso aí. Tô conversando com ele, mandando ali as instruções. Ele vai jogar no maior aplicativo de poker B2B do mundo. Vamos que vamos. Então, vá na finalização. Finalização do superpoker.com.br. Tudo sobre poker no Brasil e no mundo onde jogar. Onde tem poker, o Super Poker está. Na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo. Análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker há mais de uma década, contando as grandes histórias do poker. Assine já. E mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Cara, minha dica cultural é dura dessa semana. É o filme Simples como a Água. Eu tô traduzindo o nome porque eu não vi o nome desse filme em português em lugar nenhum. Inclusive pesquisei aqui pro programa. Ele tá no HBO Max, no HBO Plus ali, no HBO básico, como Simple as Water. É um documentário sobre sírios refugiados em diversas partes do mundo. E ele é um dos candidatos a ser um dos concorrentes ao Oscar. Então não estão nem definidos os concorrentes ainda. Até onde eu havia lido, tem os candidatos que entram, né, uma pré-lista, e quando eu vi o tema me interessou. Eu só aviso o seguinte, tem que assistir com estômago, porque é duro pra caramba esse documentário, mas é absolutamente incrível o trabalho que foi feito. Boa. Eu ainda tô fora, né? Eu só volto amanhã. Amanhã eu volto pra terrinha.
Então, realmente, eu tô meio sem dicas culturais. Mas eu dei uma procurada, uma pesquisada e vi que Eternals saiu no Disney Plus. Então, a turma que não foi no cinema, assim como eu, pode chegar e ligar o seu Disney Plus e ver o incrível Eternals. @Gui Calil e @Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, pelo Stars Club e pela Pay for Fun. Estamos em qualquer lugar que você possa querer ouvir podcasts e também no YouTube. Nos indique, nos dê 5 estrelas. Onde quer que você esteja nos ouvindo, especialmente no Spotify, faça como nos avisou Mariana Morello, que falou agora dá para dar nota. Então, se você nos ouve no Spotify, as suas 5 estrelas são importantes demais. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal, que semana passada estava com H3N2 e esperamos que esteja ótimo e fantástico já essa semana. Vamos que vamos. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Amigo ouvinte do PokerCast, se você gostou dessa entrevista, gostou desse PokerCast, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Quem sabe você me indica um jogador e eu trago pra cá pra entrevistá-lo no PokerCast Super Poker. Valeu! Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with the flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or queen, double sticks or string, the ace of spades, the ace of spades. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the joker. Machine of the 18, know you wanna see me. Written and win, the dance man's here again. I see it in your eyes, take my look and die. The only thing